Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Jean Argenton e na aula de hoje aqui do nosso curso completo de Geometria Plana, o assunto estudado será triângulos. Então vamos começar a ver aqui, pessoal, triângulos. Então um triângulo é um polígono fundamental, pois qualquer outro polígono pode ser considerado uma composição de triângulos. Então como assim, ó? Como exemplo aqui, então, a gente tem esse pentágono aqui, né? Pentágono é um polígono que tem 5 lados, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E repara que a gente pode formar esse mesmo pentágono aqui, ó, utilizando para isso triângulos. Então, repara aqui, ó, 3 triângulos diferentes. Unindo esses 3 triângulos, a gente forma a mesma figura aqui, que é um pentágono. E isso a gente pode fazer com qualquer polígono, tá? Qualquer polígono pode ser composto aqui de triângulos. A gente pode formar qualquer polígono utilizando apenas triângulos. Então, por isso aqui, o triângulo então, é chamado de polígono fundamental. E é importantíssimo aqui para o nosso estudo de geometria plana. Então, eu vou aqui agora a classificação dos triângulos. Então, quanto aos ângulos, um triângulo pode ser classificado como? Então, quanto aos ângulos, o triângulo pode ser classificado como triângulo retângulo. E o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que ele tem um ângulo reto, ou seja, é um ângulo que tem 90 graus. Então, esse exemplo aqui, ó, esse ângulo aqui, então, é o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. E aí, esse triângulo recebe o nome de triângulo retângulo. O triângulo também pode ser um triângulo acutângulo. E quando que é um triângulo acutângulo? Quando ele tem 3 ângulos internos agudos. E o que significa ângulo agudo, pessoal? Ângulo agudo é aquele ângulo que é menor que 90 graus. Então, os 3 ângulos do triângulo acutângulo são 3 ângulos menores que 90 graus. E a terceira classificação, então, quanto aos ângulos, é aqui o triângulo obtusângulo. E o que é um triângulo obtusângulo? É aquele triângulo que tem um ângulo interno obtuso. Relembrando, né, o ângulo obtuso é aquele ângulo que é maior do que 90 graus. Então, nesse exemplo aqui, ó, esse ângulo aqui é um ângulo que ele é um ângulo obtuso, é um ângulo maior que 90 graus. Caracterizando, então, esse triângulo aqui como um triângulo obtusângulo. Então, esse aqui, pessoal, são, então, as 3 classificações aqui quanto aos ângulos. Triângulo retângulo, triângulo acutângulo e triângulo obtusângulo. Além disso, pessoal, nós temos, então, aqui a classificação também quanto aos lados de um triângulo. Então, um triângulo ele pode ser classificado quanto aos lados como o seguinte, ó. Triângulo equilátero, tá? O que é o triângulo equilátero? É aquele triângulo que tem os 3 lados congruentes entre si. Congruente, lembrando que na geometria, né, congruente quer dizer a mesma coisa que igual. Então, aquele triângulo que tem os 3 lados iguais. Então, esses 3 lados aqui, ó, esse risquinho aqui, significa que os 3 lados eles são iguais, ok? Então, esse aqui é o triângulo equilátero. Ele também pode ser classificado como um triângulo isósceles. E o que é um triângulo isósceles? Um triângulo isósceles é aquele triângulo que ele tem 2 lados congruentes entre si. Ou seja, tem 2 lados que são iguais. E uma coisa importante, pessoal, é que todo triângulo equilátero, ele também é isósceles. Por quê? Para ser isósceles, não tem que ter 2 lados que são iguais, congruentes entre si? E se a gente reparar aqui, o triângulo equilátero, ele tem os 3, né, que são congruentes, mas ele também tem 2 lados que são congruentes, não é? Portanto, todo triângulo equilátero, ele também é isósceles. A terceira classificação, então, quanto aos lados aqui de um triângulo, é o triângulo escaleno. E o que é um triângulo escaleno? É o triângulo que ele tem os 3 lados com medidas diferentes entre si. Então, o escaleno é aquele triângulo que tem os 3 lados com medidas diferentes. Então, é isso, pessoal. Então, essas aqui são as 3 classificações do triângulo, então, quanto aos seus lados. Triângulo equilátero, triângulo isósceles e triângulo escaleno. E vou ver aqui agora, pessoal, uma pequena nota, que na verdade aqui é uma propriedade dos triângulos, que é a seguinte, ó. 3 números positivos, A, B e C, eles podem representar as medidas dos lados de um triângulo, C, e somente C, a soma de 2 deles é maior que a do terceiro. Então, essa propriedade ela é chamada de desigualdade triangular. Então, né, colocando aqui no exemplo, o que isso quer dizer? Então, repara que nesse exemplo aqui nós temos um lado que vale 1, um lado que vale 2 e um lado que vale 4. O que acontece se a gente somar aqui 1 com 2? Se a gente somar o 1 com o 2, ele é menor do que 4, né? Porque 1 mais 2 dá 3, e 3 é menor do que 4. Sempre que isso acontecer, se a soma de 2 lados for menor que o valor do terceiro, o triângulo não fecha, igual está aqui, tá? A gente não consegue formar um triângulo dessa forma. Então, para formarmos um triângulo, então aqui a gente tem um exemplo, um triângulo retângulo, né? Um triângulo clássico, retângulo, que é aquele triângulo valor 3, 4 e 5. E repara o seguinte, pessoal, esse triângulo aqui, ele é um triângulo que a gente consegue fechar ele porque a soma dos 2 lados sempre é maior que o terceiro. Vamos ver isso aqui? Então, se a gente pegar aqui como exemplo, o lado aqui, 3 mais 5. E quanto que dá, pessoal? 3 mais 5. 3 mais 5, isso aqui é igual a 8. E aí, 8 é maior do que o lado que sobrou? Sim, né? O 8, é maior do que 4. Então, beleza, até aqui tudo bem. Tem que fazer isso para todos os lados, Então, agora vamos somar aqui o 5 mais o 4. E quanto que dá, pessoal? 5 mais 4, isso aqui dá 9.
Então, a gente somou esses dois lados, ó, deu 9. 9 é maior do que o lado que sobrou aqui, que 3? Sim, né? O 9 é maior do que o 3. Então, aqui tudo bem também. Agora, falta nos somar aqui, ó, o 3 com o 4. Então, aqui, ó, 3 mais 4. 3 mais 4, pessoal, isso aqui dá 7. E aí a pergunta que fica é a seguinte, ó. 7 é maior do que o lado que sobrou aqui, que é 5? E sim, né? O 7 é maior do que o 5. Portanto, aqui então, ó, como a soma dos lados sempre é maior do que o terceiro que sobrou ali, então esse triângulo é um triângulo que ele fecha, um triângulo que dá certinho, tá? Se a soma dos dois lados for menor que a do terceiro, então o triângulo não fecha. Sempre que a soma dos dois lados for maior que a do terceiro, o triângulo fecha igual está aqui, tá bem então? Então essa aqui é a propriedade, então, pessoal, da desigualdade triangular. E vamos ver aqui agora, pessoal, os elementos de um triângulo. Então o primeiro elemento que a gente vai ver é a altura de um triângulo, ó. Então, a altura de um triângulo é o segmento de reta que liga perpendicularmente. E o que significa perpendicularmente? Isso aqui significa, pessoal, que forma um ângulo de 90 graus, tá? Então, a altura de um triângulo é o segmento de reta que liga perpendicularmente um vértice à reta que contém o lado oposto a esse vértice. Então, como exemplo, aqui a gente tem dois triângulos. Vou analisar primeiro esse triângulo de cá, ó. Triângulo ABC, esse triângulo aqui é azulzinho. E vamos ver que a altura dele, ó, é esse segmento preto aqui, ó. É o segmento que vai, ó, do vértice A, que é esse pontinho aqui em cima, e ele forma um ângulo de 90 graus, ou seja, ele é perpendicular à reta aqui, ó, que forma o lado oposto a ele. Só que o que é oposto? Oposto é o lado que está de frente do vértice, ó. Então, se é o vértice A, o que está oposto, o que está de frente dele é esse lado CB aqui. Então, a reta que contém o lado CB aqui, formando um ângulo de 90 graus com ela, esse segmento aqui que vai desse lado aqui até o vértice aqui em cima, é a altura do triângulo, então. Então, essa altura aqui, ó, é a altura relativa ao lado CB, então, relativa a esse lado aqui. Ou também nós podemos dizer que é a altura relativa ao vértice A, que é esse vértice aqui em cima. Por que estou dizendo isso? Porque todo triângulo, pessoal, ele tem três alturas, tá? A gente calculou aqui a altura que é relativa ao vértice A. A gente pode ter calculado também a altura relativa ao vértice B. E aí seria o segmento que vai do vértice B e é perpendicular, né, à reta que forma o lado AC aqui. O mesmo valeria para a altura relativa ao vértice C, né? Seria o segmento que vai aqui do vértice C e é perpendicular aqui à reta que forma o lado AB, e assim por diante, tá? Agora, aqui do ladinho, a gente tem esse outro triângulo aqui, que é o triângulo PNM. E repare o seguinte, pessoal, esse triângulo aqui é um triângulo obtuso, né? O triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso aqui. E para a gente calcular a altura dele, ó, se a gente quer calcular, igual a gente calculou aqui, a altura relativa ao vértice M, igual está aqui em cima. Não dá para fazer igual a gente fez isso aqui, e traçar uma retinha dentro do triângulo aqui, ó, que ela não vai formar um ângulo de 90 graus, ela não vai ser perpendicular à base. Para que isso aconteça, a gente tem que fazer o seguinte, ó, a gente faz um prolongamento, então, aqui da base do triângulo, ó, aqui para o lado. E aí sim, nós puxamos uma reta que é perpendicular a esse prolongamento aqui, tá? Essa reta aqui embaixo, e que vai do vértice M e é perpendicular, então, a essa retinha que forma o lado aqui, ó, PN, tá? Então, formando aqui um ângulo de 90 graus, então, essa aqui, então, é a altura do triângulo PNM. De novo, essa altura é relativa ao lado PN aqui, né? Ou então relativa ao vértice M aqui em cima. Todo triângulo, então, tem três alturas, né? A gente pode calcular, então, a altura relativa ao vértice P ou ao vértice N. Então, é isso. Isso aqui, então, é a altura do triângulo. E aqui, ó, pessoal, o próximo elemento, então, de um triângulo é a bissetriz interna. Então, vamos ver, ó, a bissetriz interna de um triângulo é o segmento de reta contido na bissetriz de um ângulo interno, né? O que é bissetriz de um ângulo, pessoal? A bissetriz de um ângulo é a semirreta que divide o ângulo em duas partes iguaizinhas, tá? Então, de novo, a bissetriz interna de um triângulo é o segmento de reta contido na bissetriz de um ângulo interno, ligando um vértice ao lado oposto. Então, como exemplo aqui, a gente tem essa aqui, que é a bissetriz interna desse triângulo aqui, então, ó. E repara que essa bissetriz aqui, ela está contida na bissetriz do ângulo, né? Ou seja, divide o ângulo aqui em duas partes iguais, no caso, duas partes iguais a alfa. Então, esse segmento aqui está contido na bissetriz do ângulo, ele vai do vértice, então, no caso aqui, o vértice A, até o lado oposto, pessoal. Lado oposto, lembrando, ó, lado oposto ao vértice é o lado que está de frente dele, ou seja, esse lado aqui, não é? Então, essa aqui é a bissetriz interna, então, de um triângulo. Ela é contida na bissetriz do ângulo e vai do vértice até o lado oposto. Então, nesse caso, é a bissetriz interna relativa ao vértice A ou relativa, então, ao lado CB. Então, assim como aconteceu com a altura, o triângulo possui também três bissetrizes internas. A bissetriz interna, então, relativa a esse vértice aqui, né, o vértice A. Podia calcular também a relativa ao vértice B. No caso, ela dividiria o ângulo aqui em duas partes iguais e iria desse vértice até o lado oposto. Ou então, relativa aqui ao vértice C, né, dividindo esse ângulo aqui em duas partes iguais e indo aqui do vértice C até o lado oposto. Tá bem, então? Então, isso aqui, então, pessoal, é bissetriz interna. E aqui o próximo elemento de um triângulo, então, é a mediana.
A mediana de um triângulo é o segmento de reta que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. Pessoal, o que é ponto médio? Ponto médio de um lado é o ponto que divide esse lado aqui em duas partes iguais, tá? Então, esse ponto médio aqui, por isso que ele chama ponto médio, né? Ele divide aqui o lado em duas partes iguaizinhas aqui. E aí, a mediana, ó, ela vai ser esse segmento aqui, que ela parte de um vértice, e ela vai até o ponto médio do lado oposto a ela, né? Então, o lado oposto é o lado que está de frente, então ela vai até aqui o ponto médio. Então, esse caso aqui é a mediana relativa ao vértice A, ou então a mediana relativa ao lado CB. Então, assim como aconteceu com os outros elementos, a mediana também, o triângulo possui três medianas. Quem a gente viu a mediana relativa ao vértice A, a gente podia calcular também a mediana relativa ao vértice B, que parte aqui do vértice B e vai até o ponto médio aqui do lado AC, ou então a mediana relativa ao vértice C, que parte aqui do vértice C e vai até o ponto médio do lado AB. Tá bem, então? Então, essa aqui, então, pessoal, é a mediana de um triângulo. E aí, pessoal, o último elemento aqui de um triângulo é a mediatriz. Então, mediatriz de um triângulo é a reta perpendicular a um dos lados, né? Nós já vimos que perpendicular é que forma ângulo de 90 graus. Então, mediatriz de um triângulo é a reta perpendicular em um dos lados que passa pelo ponto médio desse lado. Então, olha só. Então, nesse caso aqui, a gente tem um triângulo aqui, ó, ABC, né? Nós temos aqui o ponto médio do lado CB. Lembrando que o ponto médio é o ponto que divide esse lado em duas partes iguais. E aí, ó, a mediatriz é essa reta aqui, ó, que ela passa pelo ponto médio dos lados e ela forma um ângulo de 90 graus, ou seja, ela é perpendicular a esse lado aqui. Então, nesse caso, a mediatriz relativa ao lado CB. Como aconteceu com todos os outros elementos, o triângulo possui três mediatrizes, né? Então, a gente pode calcular, então, a mediatriz então, ao lado CB, igual a gente calculou aqui. Podemos calcular também ao lado aqui, ó, AC. No caso, seria calcular aqui o ponto médio do lado AC e passar a reta que é perpendicular a esse ponto aqui. E o mesmo valeria para o lado AB, né? Achar o ponto médio aqui do lado AB e passar a reta que seria perpendicular, então, a esse lado AB aqui, passando pelo ponto médio. Ok, então, pessoal? Então, essa aqui, então, ó, é a mediatriz de um triângulo. Agora, vamos estudar aqui, ó, qual que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, a gente tem um triângulo aqui, ó, que é o triângulo ABC, que é esse ângulo azulzinho. E a gente tem três ângulos aqui dentro, ó, o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo teta. Esse símbolozinho aqui é a letra grega teta. O que acontece, pessoal? Se a gente somar esses três ângulos aqui, ó, a soma deles, ó, alfa mais beta mais teta, sempre será 180 graus, tá vendo? Então, ó, a soma da medida dos ângulos internos de um triângulo qualquer, isso vale para qualquer triângulo, sempre será 180 graus. A demonstração desse fato, pessoal, surge do seguinte, ó. Então, imagina aqui duas retas que são paralelas, tá? Então, essas retas vermelhas aqui, elas são paralelas. E agora a gente traça essas retas azuis aqui, ó, formando um triângulo aqui dentro, tá vendo? Só que essas retas azuis, que são os lados do triângulo, elas também são retas que são aqui, ó, transversais a essas duas retas paralelas. E nós vimos na aula passada que quando a gente tem aqui duas retas paralelas cortadas por uma transversal, né? No caso que essa transversal aqui, por exemplo, ó, ela forma ângulos alternos, não é? Então, se esse ângulo aqui é alfa, igual a gente viu, como esses ângulos aqui eles são alternos, esse ângulo aqui também vale a mesma coisa, ou seja, também vale alfa. Se não lembra disso aqui, pessoal, dá uma olhadinha na aula passada que a gente falou exatamente isso aqui, ó, de retas paralelas cortadas por transversal, tá? Então, esses dois ângulos aqui eles são iguais. E olha só, esse outro lado do triângulo aqui, ó, esse outro lado azul aqui, ele também forma uma reta transversal aqui, essas duas paralelas. Portanto, esses dois ângulos aqui, ó, eles também são alternos, ou seja, se aqui vale θ, esse ângulo aqui em cima também vale θ. Agora, repare o que aconteceu, pessoal. Os três ângulos do triângulo estão aqui em cima, ó. O ângulo alfa está aqui, o ângulo beta está aqui e o ângulo θ está aqui. E os três juntos estão formando um ângulo de 180 graus, ou seja, está formando um ângulo raso aqui em cima. Logo, a gente pode concluir o seguinte, ó. Como o ângulo DBE, né, que é esse ângulo aqui, é um ângulo raso, ou seja, é um ângulo de 180 graus, nós concluímos, então, que a soma de alfa mais beta mais θ sempre será, então, 180 graus, ok? Então, isso aqui, pessoal, é a demonstração, então, de por que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será aqui, ó, 180 graus. Para encerrarmos a aula aqui, pessoal, vamos fazer um exercício aqui, ó. Calcular a medida de cada ângulo interno de um triângulo equilátero. Então, pausa o vídeo agora e tenta fazer você sozinho. Bom, espero que você tenha conseguido fazer, então. Então, para a gente conseguir resolver esse exercício aqui, pessoal, primeiro está falando aqui, ó, que é um triângulo equilátero, né? E nós vimos nessa aula que um triângulo equilátero ele tem os três lados iguais. Só que uma característica do triângulo equilátero é que, além dos três lados iguais, ele também possui os três ângulos iguais. Como a gente vai descobrir cada ângulo do triângulo, e os três ângulos são iguais, né? Então, eu chamei aqui os ângulos, ó, de x, tá? Então, os três ângulos são iguais, e a gente não sabe quanto que vale, então eu chamei os três ângulos aqui de x. O que a gente descobriu nessa aula? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá quanto, pessoal? Dá 180 graus, não é? Então, se a gente somar os três ângulos aqui, ó, x mais x mais x, isso aqui tem que dar 180 graus. E agora, ó, quanto que é x mais x mais x? A soma dos 3x aqui, né, dá 3x.
Isso aqui é igual a 180 graus. Agora esse 3 está multiplicando, a gente pode passar ele para o outro lado dividindo. Então vai ficar, ó, x é igual a 180 graus, dividido aqui, ó, por 3. E agora quanto que é, pessoal? 180 dividido por 3. Vamos fazer a continha, ó. 180 dividido por 3. Tem um número na chave, a gente pega um número aqui. Só que o 1 é menor que o 3, né? Então a gente pega do ladinho também. Então fica 18. Ó. Que número que a gente multiplica o 3, que dá 18, ou próximo de 18? Esse número é o 6. Por quê? Ó, 6 vezes 3 dá 18. Então, menos 18. 18 menos 18, isso aqui dá 0. Falta baixar esse 0 aqui agora. Então, baixamos aqui o 0. E agora, ficou 0, 0, pessoal. Se você baixar um número, isso aqui é uma regra de divisão. Sempre que você baixar um número, mesmo que for 0, tem que dividir. Então, que número agora que você multiplica o 3 que dá 0? Esse número é o próprio 0, não é? Então, 3 vezes 0 dá 0, né? E aí, 0 menos 0 aqui, resultado final aqui, ó, sobra resto 0. Portanto, aqui, ó, 180 dividido por 3 dá 60. Então, x é igual a 60 graus. Como os três ângulos são iguais, então cada ângulo do triângulo equilátero vale 60 graus. E se você gostou dessa aula aqui, lembre de deixar seu gostei. E também, se você não for inscrito, se inscreva. Que toda semana aqui sai vídeos novos, com muito conteúdo aqui para vocês. Então, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de deixar sua inscrição. Tá bem, então? Então é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fui!